Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma doença que afeta boa parte da população mundial, a obesidade. Muita gente não sabe, mas a obesidade é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento, e é sobre isso que nós vamos falar hoje com o Dr. Adriano Vasconcelos, médico endoscopista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Mariana. Doutor, vamos começar falando da obesidade. Muita gente acha que a obesidade não é porque tá gordinho, porque come demais, e não é isso. É uma doença. É uma doença que tem que ser levada a sério, né? O paciente obeso, ele sofre preconceito, ele tem um sofrimento psicológico muito grande, né? Sofre bullying. Além disso, tem a questão da saúde mesmo física, né? Aumenta a chance de hipertensão, de diabetes. Acho que isso é o principal, né? Tá gordo, tá obeso, na verdade o principal são os riscos, né? Diabetes, uma doença que acaba puxando outras, né? Isso, é uma doença que puxa outras, né? Talvez seja a principal doença da humanidade atualmente é a obesidade. Vem junto com outras doenças, um combo de doenças, né? Acidente vascular cerebral, infarto, insuficiência renal, até algumas formas de câncer estão relacionadas com a obesidade. E aí existem várias formas de tratamento. Existe medicamento, existe a forma natural, né? Atividade física e alimentação. Mas, como é uma doença, a gente sabe também que não é tão simples fazer isso. Eu vou malhar, eu vou pra academia e vou comer bem agora. Não é assim. Existe uma compulsão por trás, Sim. existe, né? É por isso que é importante uma equipe, né, multidisciplinar, com um psicólogo, às vezes um psiquiatra, um endócrino, um cirurgião bariátrico ou endoscopista. Porque é tão complicado tratar, precisa de uma equipe, ninguém tem conhecimento total sobre isso, né? E esse paciente precisa de um suporte muito grande, né? Porque uma coisa é perder peso, a outra coisa é manter a perda de peso. Muitas pessoas com uma dieta, essas dietas da moda, que são às vezes até deletérias para a saúde, perdem muito peso e poucos meses depois, ou até semanas, reganham todo o peso que tiveram. Isso gera uma grande insatisfação, uma sensação de menos-valia, a pessoa se sente pior do que antes até. Sentimento de culpa, né? Sentimento de culpa. Cheguei até aqui e agora... Isso, então por isso que é bem complicado e essa pessoa precisa de ajuda e tem como ser ajudada. Hoje, quais são os tratamentos que existem no combate à obesidade? Hoje em dia, a gente tem um nutricionista, a gente pode fazer dieta, né? Tem que fazer exercício. Todos os tratamentos, na verdade, passam por dieta e exercícios. Né? Pode ser, às vezes, só isso, isoladamente, como a gente pode associar outras coisas, algumas medicações. A gente pode associar tratamentos endoscópicos, como o balão intragástrico, como a nova gastroplastia endoscópica, ou até mesmo, nos piores casos, casos mais intensos, né, a cirurgia bariátrica mesmo. Qual é o tratamento mais moderno, né? Qual é hoje aquele tratamento que tem um resultado muito bom e que não traz tanto risco para o paciente? Bom, Mariana, hoje tem surgido um tratamento bem interessante. Já tem alguns anos no mundo, chegou no Brasil ano passado. É a gastroplastia endoscópica, a endossutura gástrica. Então, através desse tratamento é minimamente invasivo, né? Então, assim, através de uma endoscopia, não precisa de cirurgia, não precisa de corte, de ponto, pode-se reduzir o tamanho do estômago, suturando por dentro, né? Dando pontos, né? O paciente tem uma recuperação espetacular, ele pode trabalhar já no terceiro dia depois desse procedimento, né? Com sensação de dor quase inexistente pós, né? Então, assim, é um método moderno, bem interessante, né? Não está indicado para todos os pacientes, existem indicações específicas, tá certo? Mas quando bem indicado, né, eu acho que tem, assim, excelentes resultados e tendo em vista a baixa invasividade, os baixos riscos relativos ao procedimento, por se tratar de uma endoscopia, então, assim, é um método bem interessante. Doutor Adriano Vasconcelos, quem pode e quem não pode fazer a redução de estômago por endoscopia? A princípio, esse tratamento está indicado para quem está com índice de massa corpórea, IMC, entre 30 e 40, ou seja, obesidade leve a moderada. Mas praticamente todos os pacientes podem fazer, a não ser que a paciente esteja gestante ou tenha algum comprometimento na coagulação do sangue. Mas praticamente todos os pacientes que estão entre IMC 30 e 40, eles podem sim ser submetidos a esse procedimento. Agora o que todo mundo quer saber, né? Os resultados. Como são os resultados, né? Em relação
o peso? Quanto de peso o paciente pode perder? Bom, Mariana, a perda de peso é muito rápida no início, né? No primeiro mês chega a se perder 10% do peso total e aí vai decrescendo a velocidade, mas sempre constante. Em torno de 1 ano de procedimentos, perde-se, em média, 18 a 20% do peso total. Alguns pacientes podem até perder mais, dependendo do esforço pessoal e do acompanhamento correto com os profissionais da dieta, etc. Então, os pacientes que se esforçam, que não perdem o contato conosco, eles podem perder até acima de 20% do peso corporal total. Doutor Adriano, e o tempo, né? Quanto tempo dura, né? O tempo de duração do procedimento, dessa endoscopia? Esse procedimento dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia. É um procedimento relativamente rápido. É feito dentro da clínica. O paciente pode ter alta poucas horas depois, vai para casa no mesmo dia. Normalmente não precisa de internação hospitalar, que é outra vantagem também. A recuperação é tranquila? A recuperação costuma ser bastante tranquila. Os pacientes sentem, às vezes, só um leve desconforto aqui na altura da boca do estômago nos 3 primeiros dias. Geralmente não tem vômitos, então, assim, por isso que eu geralmente libero mesmo para trabalhar no 3º dia, já está bem apto. E existe uma preparação, né, antes de fazer Existem esse procedimento? os exames de sangue, pré-operatórios, raio-x, são exames pré-operatórios normal. Apesar de não ser bem uma cirurgia, é um procedimento endoscópico, mas a gente precisa ter um controle do paciente antes. Mas são bem tranquilo, Mariana. É um procedimento em relação à cirurgia, é um procedimento mais simples. É uma opção para quem está com medo, quem não quer fazer a bariátrica? É uma opção para os pacientes que não têm indicação de cirurgia bariátrica, que não são tão obesos ao ponto de precisar de uma cirurgia bariátrica, mas também pode ser uma opção para quem tem indicação de cirurgia bariátrica e por um motivo ou outro, às vezes por temor da própria cirurgia, realmente é um procedimento mais invasivo, um pouquinho mais de risco. Ele pode sim ser submetido a esse como um plano B para ele, né? A esse procedimento de redução do estômago por endoscopia. Doutor Adriano, e quem já fez a bariátrica, a redução de estômago mesmo, a cirurgia, e engordou? Porque existe um percentual alto até de pessoas que fazem a bariátrica e volta o peso de novo, né? O que faz nesse sentido, né? É uma opção para esse paciente a redução de estômago por endoscopia? Esse é um paciente complicado, né? Porque tem pacientes que perderam muito peso com a cirurgia bariátrica e através dos anos eles reganham, se não todo o peso, boa parte do peso. E às vezes esse paciente fica órfão, porque o cirurgião não quer reoperar um paciente desse. Realmente a cirurgia é muito mais complicada, muito mais arriscada se você operar pela 2ª vez. Então, prefere-se não operar. Então, o paciente fica sem recurso. E depois que surgiu esse método, então abre-se uma nova esperança, né? Às vezes o paciente reganha peso porque o estômago que estava pequenininho por causa da cirurgia dilata com o tempo, né? O estômago, a emenda do estômago, tudo dilata. E aí, o que fazer com esse paciente? Operar não vale a pena, porque é muito arriscado. Então, esse método, como ele é uma sutura por dentro, não precisa abrir a barriga dele. Basicamente, faz uma endoscopia e corrige aquela dilatação que estava antes. A gente deixa apertado de novo. Obrigada, doutor Adriano Vasconcelos, pela entrevista. Qualquer dúvida, fica ligadinho aqui. Voltamos em outro momento para conversar sobre temas importantes e interessantes para você.